Estamos de volta aqui, Dia do Seu Direito, bombando de ligação, recebendo o nosso querido amigo, doutor Guilherme Feliciano, que é juiz trabalhista, falando aí sobre os direitos, né? Se é que a gente tem algum direito hoje nesse país, mas enfim, os direitos do trabalhador com esses ajustes fiscais. A gente vai voltar a falar da terceirização, tá cheio de gente. Antes de atender uma pessoa que está na linha, segura aí, tem uma perguntinha do Face, né, Luquinha? É rapidinho, vamos lá, segura a mesa, você é de São José dos Campos, né? Olha só, ela trabalha numa metalúrgica em Pinda e está com depressão aí, tá por motivo de perseguição referente à vinda de gestores, de algum problema lá, e na perícia médica do INSS deram alta. Só que o médico especialista dela orientou mais 90 dias para o tratamento. E por esse motivo, o médico do trabalho aí da empresa não deixou retornar ao trabalho. Quem que vai pagar a ela esse tempo, então, desse impasse que ela está vivendo? Luquinha, esse é um caso dos mais difíceis hoje na jurisprudência trabalhista, porque, para o pessoal entender bem, o INSS deu alta, ou seja, o INSS diz que ela não precisa mais de tratamento. Por outro lado, o médico pessoal dela diz que ela precisa de tratamento. E, em função disso, a empresa, a sua empregadora diz, não vou recebê-la porque você precisa de tratamento, o seu médico diz isto. E qual é o problema disto aí? É que se o INSS deu alta, não vai mais pagar o benefício. E a empresa não quer aceitar, ela não recebe salário. Ela não recebe salário. E aí? E ela precisa se alimentar. Então, isto não tem uma solução na lei hoje, né? Recentemente, na Universidade de São Paulo, eu participei de uma banca de mestrado em que o tema era esse. Vou dizer em tese o meu entendimento. Como que está por detrás? Seria um suposto assédio moral que levou a uma depressão, etc., cautelarmente, até que se resolva se ela ainda pode ficar afastada pelo INSS ou se ela tem de ser readmitida, a empresa pode ser instada a pagar esses salários do período. É a minha opinião em tese. Eu não sei se um médico pode contestar o laudo do outro, mas enfim, daqui a pouquinho a gente vai saber. Vamos atender esse querido que está na linha, não vai se identificar. Aqui de São José, né? Boa tarde, alô? Alô, boa tarde. Oi, obrigado pela participação, linda. Qual que é a sua dúvida? Então, eu trabalhei numa loja mais de 13 anos, né, em parte de limpeza, ia 2 ou 3 vezes na semana. Saí por motivo de doença e não tive nada da firma, não me deram nada, então eu gostaria de saber se eu tenho algum direito, se eu posso recorrer a alguma coisa. Você não recebeu nenhum centavo? Eles me deram uma bonificação porque eu pedi, por causa dos anos que eu trabalhei, mas se eles podiam me dar, daí me deram a bonificação. E você era registrada? Não era registrada. Essa é a questão, né? Já quando ela começou a narrar, me deu essa impressão. Essa bonificação, na verdade, foi, digamos, um prêmio que ela recebeu para, em tese, não reclamar. Veja, esta questão diz respeito à existência ou não de vínculo de emprego em se tratando de faxina, que me parece que era o que ela fazia, né? Ela disse 2 ou 3 dias. Pela jurisprudência, 2 ou 3 dias, se foi com habitualidade, se nunca houve interrupção, já permite o reconhecimento do vínculo. Mas é a mesma situação daqueles 2 casos anteriores. Ela não disse, eu não me lembro quando ela saiu, mas a partir do momento em que ela deixou de trabalhar, ela tem 2 anos para ir à Justiça do Trabalho, pedir o reconhecimento do vínculo empregatício. São testemunhas? Tem de levar testemunhas. Entendi. Antes da gente ir para a perguntinha do Face, rapidinho, Luquinha, que tem uma pergunta bem interessante aqui. Antigamente a gente via na carteira do trabalho, né, demissão por justa causa. Tem um querido aqui que a gente vai poupar o nome, diz que ele foi demitido por perseguição depois de 15 anos de serviço e está lá, demissão por justa causa. Isso é legal? Não é legal. Isto é absolutamente ilegal. É textual na consolidação das leis do trabalho que a carteira de trabalho não pode ter nenhuma anotação desabonadora. Não poderia haver essa anotação e ele pode pedir uma indenização por danos morais. Ok, então. Bora nós, Luquinha? Bora. Bastante pergunta o pessoal mandando agora e é revoltante o que as pessoas passam no dia a dia no trabalho, viu, Solange? Muito triste mesmo. Bom, essa querida aqui, a Daiane, ela tem 16 anos e foi mandada embora ontem do trabalho dela. Ela tem 8 meses de registro. Quer saber se tem algum direito ao seguro-desemprego, com 8 meses de registro. E ela poderia trabalhar com 16 anos registrada? Com 16 anos eu já posso ter o trabalho, né? Exatamente a idade mínima para se exercer um trabalho comum e como aprendiz a partir dos 14. Aqui entra o que, Solange, você dizia no início, destas reviravoltas do ponto de vista da legislação.
Supondo-se que esse seja, imagino, o primeiro emprego, ou que não haja um outro tão próximo, né? Hoje, em função daquelas medidas provisórias da presidenta Dilma, que estão em vigor, né? Hoje ela não poderia receber o seguro-desemprego com 8 meses. Pelo menos um ano, um né? ano e meio. Um ano e meio de carteira assinada. Antigamente ela poderia, porque seriam 6 meses. Hoje, com a nova regra, ela não pode. Quem que mudou isso? Eu não vi. Foi o governo. Foi o governo? O governo atual. O governo atual que mudou, que prometeu cuidar dos trabalhadores. É isso que a gente... Bom, vamos pular a linha. Tem gente na linha, Luquinha. E não quer falar o nome aqui de São José. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela confiança, linda. Qual que é a sua dúvida? Vamos lá. A minha dúvida é a seguinte. Eu trabalhava como empregada doméstica 3 vezes por semana registrada. Na verdade, era 3 vezes por semana registrada e mais 2 dias para a mesma família, mas em outra casa. Sim. E aí eu tive um problema de coluna muito sério, fiquei de cama, sem condições mesmo de trabalhar. Só que como eu ia ao médico e o médico me dava atestado assim, só do dia que eu ia, ele falou que não poderia me afastar por ser médico do pronto-socorro. Aí eu teria que estar fazendo tratamento com especialista. E como pelo SUS demorava muito, aí eu consegui tal, e aí eu tive que pedir conta do meu trabalho, porque eu não tinha mais condições. Daquele que você era registrada. Isso. E você quer saber se você tem algum direito por ter pedido demissão? Eu pedi demissão e não me... E demoraram 2 meses para devolver a minha carteira. E não tem nada assim anotado na minha carteira, férias, 13º, essas coisas que é anotado, não tem nada. Ok, então, vamos ver, doutor. Quanto tempo ela falou? 3 anos. Ela trabalhava 3 dias por semana. Isso. Durante 5 anos, foi isso, produção? Alguma coisa assim? 3 dias por semana e 3 dias ela era Não, mas o registrada. tempo que ela trabalhou nessa trabalhou. família foram alguns anos. Bom, em princípio, se ela foi demitida, ela pediu demissão, então ela já não teria, por exemplo, o aviso prévio, já não teria seguro-desemprego, mesmo pelo novo regime. Saiu agora a regulamentação dos domésticos. Agora, de todo modo, também ela tem sim direitos, pelo menos saldo salarial. Se ela falou em férias, eu suponho que ela chegou a trabalhar mais do que 1 ano, teria direito às férias. A Luquinha está confirmando 5 anos. 5 anos. Bom, então ela não esclarece se recebeu algum período de férias ou se gozou de algum período de férias, mas em princípio ela tem direito às férias correspondentes a esses 5 anos, aos 13º correspondentes a esses 5 anos. Se nada disso foi pago, ela tem de reclamar. Gente, tem uma coisa, né? As pessoas, o que a gente sente, e é normal, a gente não está aqui para acusar, é o tal do medo do patrão, medo de perder emprego. Muitas vezes esse medo faz com que lá na frente você tome prejuízo. Então, cheque a sua carteira de trabalho, cheque o depósito do seu fundo de garantia, cheque item por item. Se não for cumprido, faça a denúncia no Ministério do Trabalho, porque isso lá na frente vai te beneficiar. Pode ter certeza, né, Luquinha? Pois é, uma segurança para você, né? Bom, e uma leoa matou uma turista de 22 anos que passeava com a janela do carro aberta em um parque em Joanesburgo, na África do Sul. Um guia dirigiu o carro quando aconteceu o ataque no Lions Park. Um susto mesmo, né, Solange? Meu Deus do céu, né? Um parque bem seguro mesmo. Foi uma super fatalidade. conhecido. Ela abriu a janela. Enfim. Não pode, né, gente? Bom, agora é moda, sabe o que, gente? Surf, mas sabe pra quem? Pro seu cãozinho. Que lindo! E eu já conto pra você, não sai daí não, mas antes tem um beijo muito legal de um querido também que a gente ama muito e sempre tá com a gente aqui no Falando Nisso. Oi, Sol, oi, Luquinha. Tudo bom pra vocês? Um beijo pra vocês, bom trabalho, tchau.